Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Davi, Matemática Aplicada, né? Vamos dar seguimento aos nossos estudos, né? A segunda unidade. E a gente vai continuar hoje com o conteúdo de função afim, tá bom? Que é o início da nossa segunda unidade, né? Então, primeiro, quero saber como vocês estão, né? Espero, na verdade, desejo que vocês estejam bem, que os familiares de vocês também. E a gente começa, né, a segunda unidade, dando continuidade ao nosso semestre, nesse formato, né, à distância que a gente está tendo já há alguns dias. Acho que a gente está conseguindo se adaptar, né, às situações que estão surgindo e acredito eu que a gente possa ter uma segunda unidade muito mais tranquila, né? Muito mais tranquila do que foi a primeira, mesmo porque na primeira tudo foi novo, né? Novidade para a gente. Então agora a gente começa a se adaptar a essa nova rotina. Eu acredito que a gente deva fechar o semestre nesse formato, né? Diante do quadro que se encontra hoje na nossa região, eu acho que a gente continue até o final do semestre e fica torcendo para que tudo passe e que o segundo semestre a gente possa estar na nossa modalidade normal, né, que é o presencial, é o contato diário, né, que é importante demais para o desenvolvimento do curso de vocês. Então, pessoal, antes de começar a aula, eu quero que vocês peguem o material de vocês, peguem o caderno, tá bom? Para copiar tudo bonitinho e acompanhar, tá bom? Que eu preciso que vocês tenham dúvidas. Na verdade, eu preciso que vocês entendam tudo, né? E caso surja dúvida, que vocês me perguntem, tá bom? Pelo WhatsApp ou então no momento da nossa aula ao vivo. Ok, pessoal? Então, bora lá, né? Sem mais delongas, como diz o povo. Vamos lá, a gente entra no conteúdo de função afim, tá bom? E, de modo geral, a gente começa a definir uma função afim da seguinte forma, ok? Então, eu estou falando de função afim, mas é o mesmo que função do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau. Na verdade, o grau quem tem é o polinômio que define a função, ok? Então, chama de função polinomial do primeiro grau, pessoal, ou função afim, a qualquer função f de R em R, ok? Entendam esse de R em R como um conjunto que vai levar, no caso, a função que vai levar do conjunto R, os elementos de R, em outro conjunto R, ou seja, eu pego números reais e transformo em números reais do meu contradomínio. O meu R aqui é o meu domínio e esse outro R aqui é o meu contradomínio. Dentro desse contradomínio vão estar os meus elementos que eu vou chamar de imagem da função. Ok, pessoal? Então, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim a qualquer função f de R em R, ou seja, que transforma os elementos de R desse primeiro conjunto nos elementos do segundo, dada por uma lei na seguinte forma. Observe aqui, ó, f de x igual a x mais b. Então, toda função que tem essa cara, eu chamo de função polinomial do primeiro grau ou função afim. Ela é do primeiro grau, pessoal, porque esse polinômio aqui, o x mais b, que define ela, pode observar que o x aqui, ó, ele é de grau 1. Por isso que eu digo que essa função ela é polinomial do primeiro grau, ou seja, ela é definida por um polinômio de grau 1. Onde o meu a e b são chamados números reais, ok? Dados, e o a tem que ser diferente de zero, tá bom? Se eu tenho o meu a aqui igual a zero, esse primeiro termo ax deixa de existir e eu vou ter só o b, ok, pessoal? E aí deixa de ser uma função polinomial do primeiro grau. Na verdade, vai ser um caso particular de função, tá bom? Que vai ser a função constante, mas não vamos nos apegar a isso agora não, tá bom? Vamos ficar com o seguinte resultado. O meu a e b são reais e o meu a tem que ser diferente de zero. Ok? Então, numa função,
ax mais b, o a é chamado de coeficiente de x e o b é o chamado termo constante, ou também a gente pode chamar de termo independente, tá bom? Então, aqui a gente colocou alguns exemplos de função polinomiais do primeiro grau. Eu tenho aqui 5x menos 3, menos 2x menos 7, e tenho também 11x, ok? Então, observe, pessoal, que nessa primeira aqui, 5x menos 3, o meu a é 5 e o meu b é menos 3, ok? Observe que na segunda, menos 2x menos 7, f de x igual a menos 2x menos 7. Observe que o meu a é menos 2 e o meu b é menos 7. Lembra que o a é o coeficiente de x, o b é o termo independente, ok, pessoal? E aqui nessa terceira função eu tenho 11x, onde meu a é 1 e o meu b é 0. Observe que a gente pode ter b0, tá bom? O que a gente restringiu ali foi o a, que o a não pode ser igual a 0. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar, né? Então, o gráfico da função polinomial do primeiro grau é uma reta, ok? Então, essa reta, ela vai estar sempre aqui no plano cartesiano, ok, pessoal? A gente sempre vai estar construindo o gráfico dessa função nesse plano de coordenadas cartesianas. Esse eixo aqui que está deitado, a gente chama de eixo X ou eixo das abscissas. Esse eixo aqui que está em pé, a gente chama de eixo Y ou eixo das ordenadas, ok? Então, olha lá, exemplo, construir o gráfico da função y igual a 3x menos 1. Observe que como o gráfico é uma reta, o que é que eu preciso? Para eu definir uma reta, pessoal, basta eu ter 2 pontos, ok? Se eu tiver 2 pontos, eu consigo traçar uma reta. Lembre que se eu tiver um ponto só, eu posso passar por ele infinitas retas. Agora, se eu tiver 2 pontos, por 2 pontos eu passo uma e somente uma reta. Professor, eu posso passar várias retas sobre essa mesma reta? Sim, mas nesse caso eu tenho retas coincidentes, ok? Mas são o quê? Definidos por 2 pontos. Nesse caso, são retas coincidentes, ou seja, são as mesmas retas. Então, por 2 pontos, eu passo uma única reta, ok? Então, se eu quero definir o gráfico de uma função e eu sei que o gráfico é uma reta e eu sei que uma reta, para que eu possa defini-la, eu preciso de 2 pontos, então, para determinar o gráfico da função, eu preciso de 2 pontos, ok? Quais são esses pontos? É interessante, pessoal, para a gente sempre pegar 2 pontos que estejam sobre o eixo os coordenados, ok? Então, eu vou pegar um ponto que está sobre o eixo X e vou pegar um ponto que está sobre o eixo Y. Observe o seguinte, o ponto que está sobre o eixo X significa que o Y é igual a 0, porque ele só está sobre o eixo se a outra coordenada for 0. Então, um ponto só vai estar sobre o eixo X quando o Y é 0. E o ponto só vai estar sobre o eixo Y quando o x é 0, ok? Então, por isso que eu pego aqui, ó, para x igual a 0, temos 3 vezes 0 menos 1, ou seja, dá menos 1. Portanto, eu tenho no meu primeiro ponto, para x 0, y é quem? Menos 1. Então, eu tenho as coordenadas do meu primeiro ponto, que é o ponto 0 e menos 1. Lembra, pessoal, que isso aqui é um par ordenado. Significa dizer que primeiro vem o valor de x e depois vem o valor de quem? De y, ok? Agora, para y igual a 0, observe que como eu preciso de 2 pontos, como eu falei, eu quero sobre os eixos, então eu pego quando o x é 0 e depois quando o y é 0. Então, quando o y é 0, então eu pego a função igual a 0. Então, portanto, o outro ponto vai ser o quê? Se eu resolver aqui, ó, 0 igual a 3x menos 1, se eu jogo menos 1 para cá, fica 1 igual a 3x. Para eu achar o valor de x, isolo o x, vai ficar x igual a 1 sobre 3. Ou seja, quando x é 1 sobre 3, o y é quem? O y é 0. Pronto. A gente marca aqui, ó, sobre o eixo y, menos 1, sobre o eixo x, o 1/3, e a reta que define essa função, ou seja, o gráfico dessa função, é uma reta que passa por esses pontos menos 1 e 1/3. Ok? Tranquilo, pessoal. Façam esse exemplo aí em casa, tá bom? No caderno, bonitinho aí, para que vocês possam acompanhar o que a gente está falando aqui. Beleza? Então, seguindo. Coeficiente angular e coeficiente linear. Então, o coeficiente de x, o azinho que a gente já falou lá atrás, a gente chama de coeficiente angular da reta.
A está ligado à inclinação da reta em relação ao eixo X. Então, quem define o quanto essa reta está inclinado é o valor de A, beleza? E o termo constante B, ele é chamado de coeficiente linear da reta. Para x igual a zero, observe que o y vai ser igual a b. Assim, o coeficiente linear, na verdade, é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. Então, onde a reta corta o eixo y, eu tenho o meu coeficiente o quê? Linear. Ok? E o valor de A, que é o coeficiente de x, é o meu coeficiente o quê? Angular. Pessoal, esse coeficiente angular, ele é também igual à tangente desse ângulo aqui, ó, que é determinado entre a reta, tá bom? Entre o gráfico e o eixo das abscissas, ou seja, o eixo X. A gente vai falar dele ainda um pouquinho mais para frente também, que esse A, na verdade, ele é a taxa de variação. Se eu pegar a variação do Y e dividir pela variação do X, eu vou ter o valor de quem? O valor de A. Então, ele é também conhecido como a taxa de variação da função. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir. Então, chama-se zero raiz da função. Bora falar do zero da raiz, apesar da gente já ter definido lá atrás, né? Polinomial do primeiro grau. O valor de x, pessoal, tal que f de x seja igual a zero. Então, se eu tenho uma função f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, a raiz dessa função é o x, tal que a função fica igual a zero, ou seja, quando f de x é igual a zero. Então, se f de x é igual a zero, então ax mais b é igual a zero. Observe, se eu resolver isso daqui, eu tenho que o b está positivo, vem para cá negativo, segundo membro. O a está multiplicando, passa dividindo. Então, quem é a raiz da função? A raiz da função é menos b sobre a, ok? Então, eu tenho duas formas. Eu posso simplesmente pegar igual a zero, para achar o x, que é a raiz da função, ou simplesmente eu olho para a função e faço menos b dividido por a, ok? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Obtenção do zero, eu tenho aqui 2x menos 5, que é o zero dessa função, é quando a função é igual a zero, então 2x menos 5 é igual a zero, então x é igual a 5 sobre 2. Eu digo que 5 sobre 2 é o zero da função, certo? Ou aí no 2, cálculo da raiz da função, eu tenho uma função g de x igual a 3x mais 6. Se eu igualo a zero esse g de x, eu vou ter 3x mais 6 igual a zero. Observe que esse 6 ele está positivo, não é isso? Então ele passa para o outro lado negativo. O 3 está multiplicando, passa o quê? Passa dividindo. Então o que é que eu vou ter aí? Eu vou ter x igual a menos 6 dividido por 3. Então eu vou ter x igual a menos 2. Então menos 2 é o zero da função. Ok? Ó, pessoal, observe. Nesse exemplo 1 aqui, se eu quisesse determinar o gráfico da função, bastava eu marcar no eixo x 5 sobre 2 e no eixo y o valor de quem? O valor de b, que é menos 5. E passava a reta tocando por esses dois pontos. Seria o gráfico da função. Fica como exercício aí para vocês, tá bom? Faz o gráfico no caso 1 e 2, ok? Então, ó, no 2, calcular a raiz, né? Se fosse para a gente fazer o gráfico. Então, eu ia achar o x, que é menos 2, então eu ia marcar no eixo x. E o eixo y, eu ia marcar b. Quem é b aqui? É 6 positivo. Pronto. Passo a reta que passa pelo ponto menos 2 e 0, e 0 e 6, vai ser o gráfico da minha função. O gráfico da função, pessoal, é muito tranquilo de fazer, ok? Bem simples mesmo. Bora lá. Tudo tranquilo aí, bora seguir. Crescimento e decrescimento. Função ela é crescente, pessoal, quando o coeficiente de x é positivo. Ou seja, se o meu azinho for maior que zero, eu digo que a função ela é o quê? Crescente, certo? Então, se você tiver x1 menor que x2, você vai ter ax1 menor que ax2 e, consequentemente, ax1 mais b menor que ax2 mais b. E aí você vai ter f de x1 menor que f de x2. Ou seja, se você aumentar o x, o y também vai aumentar. Se você diminuir o x, o y também vai diminuir. Então, nesse caso, é a caracterização de opção crescente toda vez que o meu a for maior que zero. Observe, ó, aqui o x, eu estou aumentando o x, tá vendo? O que é que está acontecendo com o y? Está aumentando também. Se eu diminuir o x, o que é que acontece com o y? Diminui também. Então, nesse caso, eu digo que essa função ela é crescente, beleza? Função decrescente.
A função vai ser decrescente quando o coeficiente de x, no caso, o meu a, for negativo, ok? Então, observe que se x1 menor que x2, vai implicar f de x1 maior que f de x2. Então, observe que se eu aumentar o x, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, estou aumentando. O que é que está acontecendo com o y? O y está diminuindo, tá certo? Vou voltar aqui, desculpa. O y está diminuindo, ó. 8, 5, 2, menos 1, menos 4, menos 5, menos 10. Se eu aumento o x, diminui o y. Se eu diminuir o y, aumenta o x. Então, eu digo que essa função ela é decrescente. Então, só para a gente resumir de novo. Toda vez que o meu coeficiente a é positivo, função é crescente. Toda vez que o meu coeficiente a é negativo, função é decrescente. Ok? Agora, tem um caso particular. Se o meu a for zero, a função ela é o quê? Ela é constante. Tranquilo, pessoal? Então, bora lá. Seguindo. Estudo do sinal da função. Estudar o sinal, pessoal, de uma função é determinar para quais valores, de x, a função, no caso, o y é positivo, para quais valores de x o y é zero e para quais valores de x o y é negativo, certo? Então, eu vou estar estudando o sinal, eu vou estar dizendo, ó, nessa parte a função é positiva, nessa parte a função é negativa, nessa parte a função é nula, ok? Então, para estudar o sinal da função, eu preciso achar a raiz da função. A raiz a gente já sabe que é menos b sobre quem? Menos b sobre a, certo? E aí a gente vai ter dois casos possíveis. Se a função for crescente, ok? Y vai ser positivo quando o x for maior que menos b sobre a, ok? Quando o meu x for maior do que a raiz. Agora, y vai ser negativo quando o meu x for menor que a raiz. Então, observe aqui, ó esse gráfico. Aqui no meio eu tenho a raiz, menos b sobre a. Observe que, para valores maiores que menos b sobre a, o sinalzinho de mais, a função vai ser positiva. Justamente se a gente olhar o plano cartesiano, no centro é zero, para cima é o quê? Positivo. Sumiu o cursor aqui. Cadê o cursor, meu Deus? Volta o cursor. E aí, observe, para os valores antes de menos b sobre a, observe que o y é menor que zero, ou seja, a função é o quê? Negativa. Pessoal, observe que a função, eu estou falando aqui positiva e negativa, tomando como base o zero, tá bom? Da origem do sistema de coordenadas cartesianas. Do zero para cima, tudo que tiver do zero para cima é positivo. Tudo que tiver do zero para baixo é o quê? Negativo, tá bom? Então, observe, se eu tenho aqui o meu menos b sobre a, essa região aqui, ó, do gráfico dela, está tocando na parte positiva do eixo y. Então, por isso que aqui a função é positiva. Essa parte aqui, ó, y menor que zero, está tocando na parte o quê? Abaixo de zero, ou seja, na parte negativa do eixo y. Então, por isso que aqui a função ela é o quê? Negativa. Então, se o a é maior que zero, ou seja, quando a função é crescente, você vai ter que ela é positiva para os valores de x maiores do que a raiz da função, ela vai ser negativa para os valores de x menores do que a raiz da função e ela vai ser nula para os valores de x igual à raiz da função. Beleza, pessoal? Isso vai se inverter quando a gente tiver a função que decrescente, ok? Então, se a função for decrescente, ó, saiu aqui, deixa eu arrumar isso aqui, pessoal. Peraí que a gente volta, senão vai ficar... Volta aqui. Pronto. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Ok. Ok. Melhorou. Apresentação. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, ó, a função, quando é menor que zero, decrescente. Então, y vai ser maior que zero, ou seja, a função vai ser positiva quando a gente tiver x menor do que a raiz da função. E a função vai ser negativa quando a gente tiver um x maior do que a raiz da função. Observe que aqui se inverteu, ok? Inverteu aí os processos, tá bom? Então, observe aqui, se a gente for analisar no gráfico, ó, para os valores que estão à direita da raiz da função, a função vai ser o quê? Negativa, tá bom? Para os valores de x que estão à direita da raiz,
a função é negativa. Para os valores de x que estão à esquerda da raiz, a função vai ser o quê? Positiva. Tranquilo, pessoal? Volta aí, tá bom, na minha explicação. Volta de novo, se não entendeu. E a gente vai estar resolvendo questão. Eu acredito que na solução de questões aí, que provavelmente vai ser na nossa próxima aula, vai ficar melhor entendido por vocês, ok? De modo natural, explicar matemática assim é um pouquinho complicado, tá bom? Porque aí tem alguns passos que na lousa a gente acaba riscando e tentando mostrar, ok? Mas, assim, não se preocupem muito não, porque vai vir a aula de resoluções de questões e a gente vai estar tentando sanar aí o máximo de dúvidas possível, ok? Então, continuando, pessoal, eu separei 2 exemplozinhos aqui para a gente tentar compreender, tá bom? Deixa eu deslocar essa tela aqui. Ok. Então, ó, uma função polinomial f do primeiro grau, ela é tal que f de 3 é igual a 6, ou seja, quando eu pego o 3 e coloco no lugar do x, meu resultado dá 6. E ela é tal que quando eu coloco 4, o meu resultado dá 8. A questão quer saber qual é o valor de f de 10. Pessoal, para eu saber qual é o f de 10, eu preciso saber quem é a função, ok? Observe que a questão está me dizendo que essa função ela é uma função polinomial do primeiro grau. Então, se ela é uma função polinomial do primeiro grau, pessoal, eu sei a carinha dela, tá bom? Qual é a cara dela? Essa aqui, tá bom? F de x igual a x mais quem? Mais b, tá bom? Tranquilo, né? Então, observe. Se f de x é igual a x mais b, o que é que eu sei que a questão me deu? Que f de 3 é igual a 6. Ó, então, eu coloquei aqui, f de 3 é igual a 6. E me disse que f de 4 é igual a 8. Então, eu coloquei aqui também, ó, f de 4 é igual a 8. Ok? Observe o seguinte, o que é que isso aqui está me dizendo? Que quando eu pego o x e substituo 3, eu vou ter um resultado 6. Então, eu pego a função ax mais b, no lugar de x eu coloco 3, então eu vou ter 3a mais b. Então, 3a mais b é igual a 6. É isso que eu coloco aqui do lado para vocês. Certo? Aqui do lado, ó, 3a mais b é igual a 6. Do mesmo modo, eu tenho que f de 4 é 8, ou seja, no lugar do x eu coloco 4, então eu vou ter 4a mais b igual a 8. Pessoal, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho um sistema de equação com duas incógnitas, tá bom? Esse sistema de equação eu vou resolver. De que modo eu resolvo? Método da adição ou método da substituição? Eu vou escolher o método da adição. Para isso, eu multipliquei a primeira, ó, toda por menos 1, então ficou menos 3a menos b menos 6, e vou somar com a segunda. Quando eu somo, o que é que acontece? Menos 3a mais 4a vai dar aqui, ó, pessoal, do lado a, menos b mais b cancela, e menos 6 mais 8 dá 2, ou seja, eu já achei o valor de A, ok? Implica, então, no quê? Se eu já tenho o valor de A, eu vou pegar aqui, ó, essa primeira, eu sei que B vai ser igual a 6 menos 3A. Então, B é igual a 6 menos 3 vezes quem é A? 2. Então, eu vou ter 6 menos 6, que dá quanto? 0. Então, eu já achei A é 2 e b é 0. Então, pega aqui a minha função, f de x igual a x mais b. Como é que eu posso escrever ela? F de x igual, quem é A? 2x mais o b é 0, então não preciso escrever o b. Pronto, achei minha função. Já que eu achei a função, a questão está me pedindo quem é o valor de f de 10, ou seja, quando eu tenho a função, eu pego o x e coloco no lugar dele o 10. Fazendo isso, eu tenho, então, 2 vezes 10. E 2 vezes 10 é 20. Ok? Tranquilo aí, pessoal. Bem simples, né? Acho que deu para entender aí. Tentem refazer, tá bom? Isso no caderno de vocês. Beleza? Dá para fazer mais um exemplo? Carlos trabalha como segurança e cobra uma taxa fixa de R$100 mais 20 por hora de trabalho. Ok? Daniel, na mesma função, cobra uma taxa de 55 mais 35 por hora de trabalho. A questão é saber o tempo máximo de duração de um evento para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a contratação de Carlos. Então eu quero saber qual é o tempo máximo de um evento para que
a contratação de Daniel não fique mais cara. Ou seja, se não vai ficar mais cara, tem que ficar o quê? Mais barata ou o mesmo preço. Então, o que é que eu quero? Eu quero que o custo que Daniel vai ter seja sempre menor ou igual ao custo de Carlos. Observe que eu posso modelar o custo de Daniel através de uma função e o custo de Carlos através de uma função. Por quê? Porque eu sei que tem um valor fixo e tem uma parte o quê? Variável, tá bom? Então, como é que fica isso? Ó, pessoal, eu trouxe aqui também a resolução para vocês, bora tentar entender. Ó, como é a expressão do custo de Carlos? Ó, Carlos vai ser R$20 por hora, eu não sei quantas horas, então eu chamei de X, mais R$100 fixo. Então, a função que representa o preço, o custo de Carlos, é 20x mais 100, certo? E a função que representa o custo de Daniel, ó, que eu chamei de D de X, vai ser o quê? 35 por hora. No caso, como eu não sei quantas horas são, eu estou botando de modo genérico aqui X horas, mais um custo fixo de R$55. Então, eu tenho aqui a função que me dá o preço do serviço de Carlos em função das horas e a expressão que me dá o preço do serviço de Daniel em função das horas, tá bom? Para que o valor de Daniel não fique mais caro que o de Carlos, então ele deverá custar no mínimo que o mesmo valor, ou seja, Daniel vai ter que ser menor ou igual ao preço de Carlos. E aí, pessoal, acabou, o resto é trabalho braçal. Olha o que é que eu tenho aqui. A expressão que representa o custo de Daniel, 35x mais 55, tem que ser, então, o quê? Menor do que o custo de Carlos, que é 20x mais 100. O que é que eu tenho? Esse 20x está positivo, vem para cá negativo. Menor que 55 está positivo, vem para o segundo membro negativo. Então, eu tenho 35 menos 20x dá 15x, menos 55 mais 100, 45. Se o 15 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x tem que ser menor ou igual a 3. Então, para que o custo de Daniel seja menor que o custo de Carlos, o tempo do evento, que está sendo dado em horas, tem que ser menor ou igual a 3. A questão pergunta, qual é o tempo máximo de duração para que o valor de Daniel não fique mais caro que o de Carlos? Pessoal, observe. Se for 1 hora, o de Daniel é mais barato, 2 horas, o de Daniel é mais barato, 3 horas é igual. A questão é saber qual é o tempo máximo para que não fique mais caro. Então, 3 horas, letra D. Ok, pessoal? Questão aí também muito simples, ok? Questão que vai estar aparecendo em nossas avaliações, tá bom? Na nossa lista também. E aí a gente fecha essa primeira parte, já foram aí mais de 25 minutos, eu acho, de aula. Então, para não ficar muito longo, nem extenso para vocês, a gente encerra aqui essa parte. Na próxima aula eu venho com taxa de variação, determinando o gráfico, determinando a função a partir do gráfico, né? E mais probleminhas. Eu vou estar também disponibilizando uma lista para vocês e a gente vai estar resolvendo, tá bom? Várias questões aí, produzindo alguns vídeos com resoluções também para vocês. Ok, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá bom? A gente está daqui tentando fazer o melhor trabalho possível com as limitações que a gente tem de tecnologia, né? De toda a parte de informática, né? É complicado, principalmente como as coisas aconteceram de uma hora para outra. Então, peço que vocês considerem aí algumas limitações nossas, tá bom? Mas a gente está tentando fazer o melhor trabalho possível, tá bom? Então, fica aqui o meu abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, puxe aí pra gente no canal, tá bom? Dá uma força. E também se inscreve no canal também, para que quando a gente poste os vídeos, vocês já recebam já a notificação. E também dá aquela força aí, aumentando o número de inscritos no canal, para que a gente possa depois até fazer aulas ao vivo, tá bom? Usando o YouTube, ok? Então, pessoal, fica meu abraço com vocês, para vocês, tá bom? A gente discute algumas coisas na nossa aula ao vivo. Um abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.